e agora nossa aula está sendo gravada. Avise os colegas também, aqueles que porventura não puderam assistir a nossa aula, que os encontros eles ficam disponíveis lá no AVA, tá? Certo? Então vamos aqui. Hoje nós entramos na unidade 3 e a gente vai passear um pouquinho como a gente chegou na globalização, tá certo? Por ordem alfabética, quem é que começa? Adeilson. Meu Deus. A sala tá lotada também, né? Nem muito que. Por isso que eu falei que era por ordem alfabética. Vamos lá, Deus. Vamos lá. Vamos agora aprofundar mais um pouco a compreensão de tópicos fundamentais, para que você possa responder à situação problema. Inicialmente, vamos nos lançar na compreensão do caminho que trilhamos. Uma globalização, esse caminho passa pelos antecedentes históricos e pressupostos da globalização. Os povos da Terra viveram por muito tempo isolados dos demais, já que os continentes estavam separados por imensas e intransponíveis extensões de água e terra. A consequência é que a maioria dos povos permanecia imensa em sua cultura e autossuficiente. Isso quer dizer que nasciam e morriam no seu lugar de origem, sem ter conhecimento da existência de outros grupos sociais. Então, como podemos afirmar que o processo de globalização não é recente? Acontece que os homens, ao se aproximarem de outros grupos, interagiam e realizavam trocas, transformando vários aspectos da cultura que foram se espalhando e se misturando. Então, olha que interessante. Obrigado, Deus. Se a gente parar e analisar, eles viviam imerso à sua cultura. Eles não tinham barcos, grandes caravelas para transpor o oceano, por exemplo. Então, eles nasciam, viviam, criavam raízes e morriam naquele território, dentro da sua cultura, dentro da sua existência, dentro das suas crenças. Eles não tinham trocas de experiência. Isso só foi possível quando teve o fenômeno do que a gente chama de globalização, mas que, na verdade, se a gente simplificar, é a audácia do homem em desbravar novos territórios. Vocês concordam com isso? Se o homem não tivesse tido essa audácia, por exemplo, nós experimentaríamos hoje o que é a comida japonesa, o que é a comida árabe, comida portuguesa, por acaso? Não. Nós nos manteríamos dentro da nossa cultura. Só que não. O principal exemplo que eu dou disso é São Paulo. Quantas culturas São Paulo agrega, gente? Se você falar, gente, eu quero comer comida grega, você vai achar em São Paulo? Sim ou não? Sim, com certeza. Comida turca, você acha em São Paulo? Com certeza. Ah, eu quero comida libanesa, você vai encontrar? Com certeza. Então, é muito provável que você encontre uma variedade muito grande de culturas e quando eu falo cultura, cultura alimentar, tá? Em São Paulo do que em qualquer outro estado do Brasil, porque aqui é onde há a maior concentração de miscigenação. Então, se a gente para e analisa o que foi dito aqui, é bem isso, é a audácia do homem, é entender como é que funcionam as outras tribos na época então dita. Para nós, inclusive, é meio que contraditório, porque se a gente para e analisa, nós moramos num país tropical. Nós não temos, a gente não sofre um inverno rigoroso aqui. Mas se a gente para e analisa como é que vivem as pessoas lá no Polo Ártico e na Antártida, que são os dois polos da Terra onde o verão é 0 grau.
Como que eles vivem? Como que é a natureza lá? Qual é o alimento deles? Qual a cultura deles? Porque na maioria das vezes eles passam, presta atenção, gente, eles passam 9 meses sobre a neve e 3 meses somente vendo pasto. Olha que interessante. Então são 2/3 do ano debaixo de neve e 3 meses somente vendo um clima amistoso. E eles sobrevivem, tem pessoas que vivem lá. Então, percebam como que eles vivem. Se a gente não fosse até lá para entender, nós nunca saberíamos que existiam povos, tribos, povoados que viviam no gelo. Exatamente no gelo. Eu lembro que o primeiro documentário que eu assisti sobre a Antártica, a pessoa lá à noite, ela cava um buraco no gelo, porque a temperatura dentro do gelo ela é constante. Diferente se você armar uma barraca acima da superfície, porque lá as temperaturas variam e ficam muito mais frio. Então, se ele cava um buraco no gelo e faz a barraca dele dentro do gelo, a temperatura lá é constante, então é suportável. Olha, aí a gente começa a entender como é que é a sobrevivência lá na Antártica ou em diferentes povoações que não são as nossas. Então a globalização ela é muito importante para a gente no intuito da gente entender como que é o funcionamento em outros locais. Esther, continua. Professor, agora é a letra D de Danilo. Não é não. Hoje eu pulo. Oh, meu Deus. Eu vou ajudar, mas não agora. Tá bom? Tá bom. As sociedades do mundo estão imersas no processo de globalização, sendo que as mais fortes raízes desse processo estão fincadas apenas pelo menos 5 séculos, época das grandes navegações. O complexo fenômeno da globalização prosseguiu e se desenvolveu com a Revolução Industrial. Foi um grande impulso dado pelas novas máquinas, meios de transportes e meios de comunicação, agora muito mais eficientes ao processo de globalização. Lembre-se que a utilização de energias provenientes do carvão, do vapor e mais tarde do petróleo acentuou a melhoria do nível de vida das populações. Então percebam, gente, qual foi o nosso primeiro contato para a globalização aqui no Brasil? Foi através dos navios, né? Quando? Capitalismo? Não, 1500, descobrimento do Brasil. Exatamente, Esther, em 1500. Quando o senhor Pedro Álvares Cabral, com as caravelas, Verdade. com o intuito de ir para a Europa, desviou o percurso e acabou parando no Brasil, especificamente em Salvador. E ali nós já sofremos o primeiro golpe de globalização, onde os jesuítas forçaram uma cultura catolicista para os índios, tá certo? E passaram a mostrar as bugigangas. Os índios não viviam bem da caça, da pesca, da agricultura. Eles precisavam de alguma coisa dos portugueses, por exemplo, para viver? Absolutamente nada. Só que eles ficaram fascinados com aquilo. Aquilo era novidade. Para os portugueses, os índios eram novidades também, tá certo? Mas qual foi o grande impacto aí? Não foram eles que se adaptaram à nova terra. A nova terra se adaptaram a eles. E isso é o perigo, porque aí nós passamos a ter o idioma deles, a cultura deles e o cunho religioso deles. Tá certo? Você encontra com facilidade alguém falando Guarani na rua? Aliás, vou reformular a minha pergunta.
Vocês conhecem alguém que domina o idioma Guarani, que é o idioma oficial do Brasil? Não conheço. Não. Nem sabia que era Pois Guarani. é Nem Guarani. sabia. Nem sabia. Não eram os índios que viviam aqui, que povoavam? Sim, sim. Mas a Então, linguagem eu não conheço. a língua oficial do Brasil era o Guarani. Tupi-Guarani. E hoje você não conhece ninguém. Você já viu livro falando de Tupi, grafado em Tupi? Nunca vi também. Então, percebam, eles simplesmente apagaram a nossa identidade. Verdade. E nós fomos um país colonizado. Por isso que eles nos chamam de país colonizado. Porque quem nos colonizou foi Portugal. Com idiomas, com culturas, com princípios e valores. Essa é a minha, tá, Esther? Eu vou ler para vocês. A consequência é Tá. um acentuado processo de interdependência entre as diversas regiões do mundo, estimulando trocas, produção em massa, divisão de trabalho e a necessidade imperativa de buscar novos mercados para escoar tantos produtos. Mesmo considerando que a globalização remonta à origem do homem na Terra, com características e marcas diferentes das que vemos hoje, o processo de intercâmbio global de pessoas, ideias e bens vem se desenvolvendo e evoluindo conforme as necessidades dos homens, já que as exigências mundiais estão sempre se alterando. A globalização ela tem um aspecto muito positivo, porque às vezes o principal aspecto disso é a troca de tecnologia, a troca de conhecimento, tá certo? Hoje, se a gente parar por conta da nossa pandemia, se a gente trouxer o exemplo da pandemia do Covid-19, Japão, por exemplo, já está fazendo testes da vacina do Covid-19. Até setembro, a vacina já foi autorizada. Até setembro, teoricamente, eles já começam a produzir, eles conseguem produzir, se não me falha a memória, 12 milhões até setembro de vacinas, e depois eles vão fazer parcerias com laboratórios, né, nos continentes, para fazer a produção em massa e distribuição da vacina do Covid-19. Então perceba, já pensou se não tivesse essa... Detalhe, esse laboratório japonês, ele está em parceria com laboratórios da Europa, com laboratórios da América, com laboratórios da Ásia. Ele não está sozinho, é uma ação conjunta. Enquanto um está descobrindo a vacina, outro está lá e está lutando para descobrir remédios que possam combater as pessoas que já estão infectadas. Outros estão buscando formas de erradicar o vírus. Então, percebam, cada um tem a sua missão dentro do contexto geral. E esse é o ponto positivo que a globalização nos traz. Tá certo? Dúvidas até aí? Não. Entendi. Vai, adeus. É tu agora. Peraí que tá cortando aqui. O processo histórico que dominamos como a globalização propriamente dito é usado atualmente recente, tendo como marco histórico desde o mundo sem fronteiras a queda do Muro de Berlim em 1989. Gente, o maior histórico, o processo, né, histórico de globalização foi realmente a união das Alemanhas ocidentais e orientais. Tem relatos, se vocês pegarem aí, tem vários filmes, inclusive, livros, tem várias referências que irmãos, na época da construção do muro, ou na segregação da Europa Ocidental, da Alemanha Ocidental com a Oriental, foram separados quando crianças, e 70 anos, 80 anos depois, eles se encontraram com a queda do muro. Então é um marco histórico, onde quebrou não só
a questão não foi o principal marco, né, o marco histórico, não foi somente a globalização, mas a quebra de todo um paradigma que tinha. Por que foi instaurado o Muro de Berlim? Para separar a Alemanha Ocidental da Oriental. Quem foi o precursor disso? Vocês lembram? Não lembro. Heil Hitler. Heil Hitler. Bigodinho fininho. Foi o bigodinho fininho. Ele mesmo. Mas ele não era alemão não, né, professor? Ele não era alemão não, né? Ó, Oh, meu Deus. eu vou mostrar para vocês. Cadê? Deixa eu ver se tá aqui. Tá em algum lugar aqui. Depois eu vou até falar para que vocês façam essa leitura. A mente de Hitler. Espera aí que eu tenho que recorrer aos universitários. Aqui, achei. Vocês estão enxergando minha tela? Sim. Olha aqui, ó. Este livro. Para que vocês leiam. O que está escrito? Tá meio embaçado. Só dá pra Adolf Hitler, a mente de Adolf Hitler. Exatamente. E olha o que o prefácio fala. Deixa eu ver, ó. Quando Walter Lagrette morreu em 1981, o quadro mental que pintou de Hitler já havia se tornado um clássico da abordagem psicológica e também um testemunho de seus limites quando o paciente não pode ser analisado pessoalmente no divã. No diagnóstico feito por Langler, o Führer, né, que é descrito como provavelmente psicopata, neurótico, beirando a esquizofrenia. Este relatório é uma fascinante reconstrução psicohistórica que, além de esmiuçar a mente de Adolf Hitler, trazendo desde fatos de seus primeiros anos de vida, das conturbadas relações familiares e amorosas, até suas manias, pervenções e comportamentos durante a guerra, nos leva a um grande questionamento. A história é feita por pessoas ou elas são meras personagens dentro de sua força avassaladora? Será que o grande responsável pelo terror do nazismo foi Hitler? E sem ele nada daquilo teria acontecido? Ou de qualquer forma a história mundial teria tido esse triste episódio? É justamente isso que Walter Langler procura compreender ao longo destas páginas. Sua profunda análise detalha os desvios de complexa personalidade de Hitler, capazes de levar milhares de pessoas a colaborarem na execução de planos atrozes contra o ser humano e criarem um dos períodos mais cruéis da história da humanidade. Afinal, de acordo com a avaliação do psicanalista, com base em seus estudos e nos depoimentos colhidos, não foi só Hitler, o louco, que criou a loucura alemã. A loucura alemã também criou Hitler. Este livro reproduz integralmente os estudos pioneiros encomendados pela OSS, Organização de Inteligência Antecessora à CIA, que permitiu aos aliados compreenderem melhor quem estavam enfrentando e foi fundamental para que traçasse as estratégias necessárias para vencer a Alemanha nazista. Então, percebam, gente, é fascinante este livro. Aconselho muito que vocês leiam depois. Eu acho que ele tem disponível no e-book. Então, se a gente para analisar, tem muita coisa por trás da guerra. Não é somente o desejo de vencer e desbravar o território. Tá certo? Então, um dos marcos principais da queda do Muro de Berlim é desmistificar ou quebrar de uma vez o nazismo e aquela teoria ariana, né? Porque a Alemanha Ocidental não se misturava com a Oriental porque eles eram raça pura, por exemplo. Olha isso. Ai, meu Deus. Pois é. O negócio era Será feio. que algum dia pode acontecer a unificação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul? Acho pouco provável, porque são diferentes estilos de governo, né?
A Coreia do Norte, se não me engano, é um regime de monarquia, né? Onde o Kim Jong-un lá é o sucessor do trono. E a Coreia do Sul, se não me falha a memória, é democrata, com o primeiro-ministro, o chanceler. São repúblicas diferentes, né? São estilos de administração diferentes. Eu acho que não, porque já é um fato histórico que já é arrastado por séculos, né, Esther? Mas tudo é possível e nada provável. Quem vai agora? Adeilson? Eu, de novo? Sim, senhor. Globalização. A expressão globalização tem sido usada mais recentemente, referindo-se principalmente a um processo de integração econômica que se caracteriza pelo predomínio dos interesses financeiros. Este é um dos principais motivos pelos quais vários estudiosos apontam esse processo como responsável por ampliar a exclusão social. O fenômeno da globalização se caracteriza essencialmente pelo aprofundamento das relações entre os países, sendo que essas relações abrangem esferas comerciais, econômicas e culturais e sociais. Então, se a gente parar e analisar, gente, a China até 10 anos, até 15 anos, vamos colocar 2 décadas, vai. Até 2 décadas ela era um país miserável. Era um país que era superpovoado. Afinal de contas, se não me falha a memória, eu acho que é 1,4 bilhões de pessoas, de habitantes morando num território. A extensão demográfica da China permite ter 1 bilhão de pessoas lá, gente, morando? Não permite. Então, metade desse pessoal vivia abaixo da linha da miséria, da pobreza, né? No caso. E aí, isso refletia nos costumes que eles tinham de culinária. Lá na China se comia cachorro, se comia rato, se come escorpião, se come aranha. Não, agora baixaram um decreto que já proibiram o consumo de carne de cachorro e cavalo, se não me falha a memória. Mas isso era porque eles eram um povo excêntrico? Não. É por conta da necessidade. Eles passaram a ter necessidade daquilo. Eles passaram a ter a necessidade de sobrevivência. Então, tudo que se mexia lá, eles comiam. Se você vai nas ruas da China, você vê espetinho de escorpião, por exemplo. Você vê espetinho de grilo. Você vê pernilzinho de rato. Entendeu? Tudo que se movia, tudo que se mexia lá, eles davam um jeito de fazer o quê? Botar na panela para comer. Era um lanche já. Entendeu? Então, era um país que é igual à China. Mas qual é a diferença da China para a Índia? Desculpa. Da Índia para a China. A Índia também é um país emergente, só que a questão cultural, a questão religiosa na China é muito mais forte do que na Índia, desculpa. A questão religiosa na Índia é muito mais forte do que na China, então dá uma destoada. Na Índia você não vê eles comendo cachorro, essas coisas, nada. Mas só que a Índia, diferente da China, ela tem uma extensão demográfica um pouco maior, o que permite o plantio. Tá certo? A Índia é o segundo país com o maior número de habitantes. Eu acho que China está entre 1,5 bilhão e Índia está entre 1,2. Ou Índia é 1,5 bilhão e China 1,2. Deixa eu ver aqui. Para não. População da China. Ó, a população da China está em 1,4 bilhão. Da Índia. Da Índia. 1,3 1 bilhão 353 milhões
tá quase equiparado, gente. Agora, se comparar com os Estados Unidos, por exemplo, que a extensão demográfica da Índia é igual à extensão demográfica dos Estados Unidos, sabe quantos habitantes tem os Estados Unidos? 327 milhões. 327 milhões. E o Brasil, que tem a mesma extensão demográfica, quase a mesma extensão, o Brasil tem 70%, se não me falha, da extensão demográfica da China. A gente vai falar em 214. Não chegou a 214 ainda, nós estamos em 210 milhões. Olha a diferença, gente. Então, algumas questões culturais, às vezes, fazem a diferença nos hábitos de refeição, nos hábitos de alimento, nos hábitos de bebida, e é isso que difere a China da Índia, e a extensão demográfica também. Tá certo? Vai, Esther. Certo. Perceba como as constantes e rápidas inovações tecnológicas são capazes de diminuir as distâncias e superar as fronteiras dos países. Rapidamente, a globalização inunda de consequências aéreas culturais. Sociais e políticas. Não há como se restringir apenas à esfera econômica. A quebra das fronteiras fomenta a expansão capitalista, concretizando transações financeiras e expandindo os negócios para os mercados distantes e emergentes. No livro didático você encontrará mais esclarecimentos sobre essas questões. Então, olha que legal, gente. Ele fala aqui, ó, que a quebra de fronteiras fomenta a expansão capitalista. Ok, concordo. Mas só a expansão do capitalismo ela fomenta? É só isso que tem o interesse da globalização ou não? Ou a gente poder entender o nosso vizinho aqui do lado para que a gente consiga, claro, há de se haver o respeito, mas a gente entendendo como é que funciona a cultura, os hábitos do vizinho aí do lado, eu tendo interesse capitalista, eu posso moldar um produto que seja adequado aos interesses e necessidades do meu vizinho, sim ou não? Percebam, a Argentina é um poderoso produtor lácteo. Qual é o melhor doce de leite, gente? Brasileiro ou argentino? Argentina, né? Vixe, eu só comi um brasileiro. É argentino. É argentino. Agora, em questão de carne, a gente já não deve mais nada para eles. Porque hoje a gente conseguiu adequar a nossa produção de gado de modo que eles vivessem na planície, sem trauma na musculatura, e nós temos hoje Angus, que é a carne premium, de primeiríssima qualidade. A gente não deve absolutamente nada aos argentinos em relação à carne. Mas tem algumas outras coisas que a gente consegue adequar e servi-los. A gente tem uma relação muito próxima desde o Mercosul. Hoje já não existe mais este projeto de Mercosul, mas até hoje, uma vez que o projeto ele teve o sucesso todo que teve, as portas para negociação ficam abertas. Então, Brasil e Argentina têm livre acesso nas fronteiras, por exemplo. Eu até convido vocês, se vocês puderem fazer essa viagem, da Tríplice Fronteira. Vocês vão, pega bonitinho por Paraná, vai até Foz do Iguaçu, chega lá em Foz do Iguaçu, você pega na Tríplice Fronteira. O lado brasileiro é Foz do Iguaçu, o lado argentino é Porto Iguaçu, e o lado paraguaio é Cidade Leste. Lembrei agora. E é interessantíssima essa viagem, porque ali é um choque de realidade que você começa a enxergar e fala, peraí, gente, eu andei 10 quilômetros, já estou em outro país e já consigo perceber a diferença que é esse país em detrimento ao meu.
E aí você volta, vai para outra fronteira, ou você vai para a catarata do lado argentino, por exemplo, e você percebe uma outra diferença também. Então, como que eu vou adequar os meus produtos ou como que eu vou adequar os meus interesses dentro das necessidades do meu vizinho, de modo que eu consiga entrar com o meu produto e gerar riqueza para o meu país? A globalização, ela tem especificamente esse objetivo. Dúvidas? Não, professor. Gente, deixa eu ver o horário. Puxa vida, já são 8h15 já. Eu ia até falar para a gente tentar a sessão 3.2, mas aí a gente vai estourar no horário de vocês. Posso pedir uma gentileza a vocês? Semana que vem, dia 19, veja com o pessoal se todo mundo consegue entrar na sala às 19 horas, ao invés de ser às 19h30. Eu vou aproveitar que me deram a carta de alforria de novo do grupo de vocês e vou colocar lá no grupo. Para que a gente possa, pelo menos, tentar zerar a unidade 3 e os outros 2 últimos encontros, a gente zere a unidade 4 para que vocês cheguem preparados para a prova institucional, tudo bem? A prova é quando de junho? É na primeira ou na segunda semana de junho, não me recordo agora. Agora, por favor, liberem a imagem de vocês, que é para aquela... toda semana dá sim, Adilson. Dá não, eu tô no computador aqui, tô no meu quarto, professor. Meu quarto não tem problema, tem problema. É só mostrar a cara. Minha fotinha. Mostra a cara, covarde. Agora, Esther, cadê você? Já liberou? Não. Então libera aí pra gente ver, poxa vida. Tô me ajeitando, né, na medida do possível. Nem precisa. Bora, Deilson, bora, Deilson. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta também, com relação às atividades no caderno. É para te enviar por e-mail, é até a unidade 3 agora, é isso? Não, a nossa atividade semestral, que são a transcrição do AVA para o caderno, você pode mandar via WhatsApp, não precisa mandar por e-mail, não. Via WhatsApp. Exatamente. Okay? E agora é até qual unidade? Agora nós estamos 3 e 4. 3 e 4? As 2 últimas unidades. Ora, bolas. Já? Tá, nós. Rapaz, nós entramos na unidade 3 já. Semana que vem, se tudo der certo, a gente finaliza ela. Bora, agora chega de enrolar, vai. E abram aí. Ô, professor, esse computador aqui eu tô sem câmera, sério. Vai, Deus, você tá no celular, não vem que não mete esse biruta pra cima de mim, não. Tá, eu vou lá. Aqui, olha lá, Esther. Tá vendo? Sem boné. Não, pior que é verdade. Ele quer meter o biruta pra cima da gente. Não, o boné eu já achei, já. O boné ele já achou. Agora ele vai abrir a câmera dele. Fique tranquilo. Eu vou abrir o celular aqui. Esse notebook aqui não tem câmera, peraí. Tá, abre o celular que eu autorizo sua entrada. E aí a gente tira a foto e finaliza a aula. Peraí, entrar já. Eita, seja danada. Parecia ressaca. Mas graças a Deus não é. Não bebo. Nem a cervejinha. Vamos, Deus. Nada, Deus. De vez em quando o vinhozinho, com a dona da pensão, fazendo. Quando eu tô preparando o Quando eu vou pra cozinha, aí sim. Principalmente se eu estiver preparando uma massinha ou uma carne, aí eu dou um biquinho no vinhozinho. Quando a gente faz a sessão romântica aqui também, a gente prepara a tábua de frios e o vinhozinho e fica tranquilo. Aí, que beleza. Espera aí, professor.
Ei, Ade, isso. Vai acabar a aula e a Vamos, gente não vai conseguir, hein?